Ok. Então, falamos já bastante sobre... demos um início, né, de reação de equilíbrio químico. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre o desenvolvimento dessa equação. Então, tenham sempre em mente isso aqui, ó. Se uma reação eu tenho um catalisador, a energia sempre dela vai ser sempre mais baixa, tá? Essa fase de transição dela aqui sempre vai ser de mais baixa energia. Então, reagente, produto, a fase de transição sempre vai ser com o ponto mais alto de energia. Se eu coloco um catalisador, essa velocidade, essa quantidade de energia vai ser bem mais limitada, tá? E aí, que tipo de catalisador eu estou falando? Aí que tá. Eu posso estar falando de N tipos de catalisador. Existem 3 tipos de catalisadores que eu posso utilizar, que é o catalisador químico, o biológico e o físico. Tá? O catalisador químico é uma solução ou seria um elemento químico colocado ali para acelerar a reação. No caso, nós vamos ver, lá em reação orgânica, nós vamos ver uma hidrogenação catalítica. O que é essa diaba? Né? Uma hidrogenação catalítica é um processo onde eu tenho uma cadeia fechada e eu posso fazer com que essa cadeia fique aberta. Então aqui eu tenho um ciclo butano e do lado esquerdo, direito no caso, eu tenho um butano. Ou seja, eu tenho uma cadeia fechada para uma cadeia aberta. Percebam que essa cadeia fechada, ela vai ter 4 carbonos e vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vai ter 8 hidrogênios. Por uma cadeia aberta, eu tenho 4 carbonos e eu vou ter 10 hidrogênios. O que acontece? Para sair de ciclo para butano, eu preciso fornecer 2 hidrogênios em forma de gás. Só que isso não acontece espontaneamente. É uma reação não espontânea. E ela vai ser não espontânea, tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Ela não é espontânea. Para essa reação ocorrer, eu preciso colocar ela em temperatura elevada e eu preciso colocar ela na presença de um metal. Ou eu coloco platina ou eu coloco níquel. Então, a platina e o níquel vai ser o meu catalisador químico. A temperatura elevada vai ser meu catalisador físico, né? Que eu estou fornecendo essa energia extra. E um catalisador físico pode ser temperatura, energia térmica, energia cinética, energia potencial, pode ser energia elétrica, fotoeletricidade, ou seja, luz. Uma reação que ocorre na presença de luz. Pessoal que descolore os pelos, acontece muito isso aqui, ó. Vocês compram água oxigenada na feira? Quem que comprou oxigenada na feira, Felipe? O pessoal compra água oxigenada no supermercado ou na farmácia e ela vem num frasquinho que não é translúcido. É um frasquinho meio opaco. Por quê? Porque essa água oxigenada, com o passar do tempo, ela se torna água mais gás oxigênio. Por que isso ocorre? Pelo simples fato de que, na presença de luz, essa reação vai ocorrer de forma espontânea. Né? Mas se eu deixar fechado lá a água oxigenada, ou se eu abrir ela e não deixar ela exposta à luz, vai continuar sendo água oxigenada por muito, muito tempo. Então aqui eu tenho um catalisador químico e um catalisador físico.
E um catalisador biológico? Vocês conseguiriam pensar um tipo de catalisador biológico? Não, eu não sei. Não? O senhor O fala para fogo essa é reação? um? Valéria? O fogo é um? Desculpa, eu não entendi. Fala de novo. Valéria? Ela disse que o fogo ela se perguntou se o fogo é um. Sim, mas o fogo seria um catalisador físico. Eu pergunto agora um biológico. Em qualquer reação ou nessa específico? Não, qualquer uma. Enzima? Enzima. Enzima é um ótimo exemplo de catalisador biológico, né? Ou uma bactéria, um fungo. A reação, por exemplo, de glicose no sangue, ela vai ser catalisada, às vezes, por uma bactéria. Por exemplo, o professor aqui que vos fala, ele é extremamente intolerante à lactose. O que significa isso? É açúcar sendo digerido em um lugar indevido. Enquanto as pessoas normais, o açúcar é digerido no estômago, no meu caso, o açúcar é digerido no intestino. E aí causa muito. Então, em vez de estar sendo digerido pela ação de um ácido, esse açúcar está sendo digerido pela ação de uma bactéria, ou seja, catalisado por uma ação de uma bactéria. Então ali eu tenho um catalisador que é biológico, que não é químico, tá? E aí gera vários problemas. Quem é intolerante, quem conhece gente intolerante sabe disso. Beleza, mas por que eu estou falando isso para vocês? Justamente para vocês entenderem que eu tenho vários tipos de catalisador. Detalhe, o catalisador ele não pode estar no produto e ele também não pode estar no reagente da reação. Ele não pode interagir com eles. Ele só tem que fomentar uma velocidade maior para a reação. Ou seja, no final, eu não posso ter um catalisador de pendurado aqui, uma platina de pendurado aqui no carbono. Eu não posso ter um níquel de pendurado ali no nitrogênio. Eu tenho que ter a reação, né, ocorrendo de uma forma onde o catalisador fique lá no finalzinho. Eu posso obter ele de novo. Inclusive, essa reação aqui de hidrogenação catalítica é a mesma reação que eu tenho para produzir manteiga e margarina. Tá? No final, se eu não me engano, eles utilizam níquel para a produção de manteiga. De margarina, desculpa. De margarina. No final, eles pegam o níquel em pó de novo e começam a reproduzir a reação do começo. Tá? Beleza. Então, entendemos o mecanismo de catalisação, entendemos a questão de absorver energia e liberar energia. Tá. Então, deixa eu só dar um craser aqui nesse quadro. Beleza. Vou pegar novamente a equação geral de equilíbrio químico. Então, A mais B vai formar C mais D. Então, essa novamente é a nossa equação geral de equilíbrio. O que acontece? Novamente, se a equação está indo de A mais B formando C mais D, a gente fala que essa equação ela vai ter uma velocidade igual a 1. Agora, se a reação for de D mais C, ou seja, a junção de D mais C para formar B mais A gente fala que a reação
ela é igual a 2. Velocidade 2. Professor, mas e se eu inverter? Tanto faz. Eu só estou dizendo aqui para vocês que existem dois tipos de velocidade. A velocidade da esquerda para a direita e a velocidade da direita para a esquerda. Não importa ali a questão de quem que é mais rápido ou mais devagar, por enquanto. Tá? E aí, tem agora uns dados que vocês confundiram com nós, né, como um todo, confundimos bastante quando a gente vai falar de lei de massas. Porque é o seguinte, ó, vamos pegar como base, deixa eu só apagar esse V2 aqui e colocar ele com uma corzinha diferente. Vou colocar ele com vermelho. Para a gente entender o seguinte. Vamos pegar como base da direita, da esquerda para a direita. Ou seja, essa velocidade aqui, ó, o V roxo. Então a gente entende o seguinte. Num tempo igual a zero, eu vou encontrar ali no meu frasco, por exemplo, peguei aqui um copo, coloquei reagente A, reagente B. No momento que eu colocar reagente A, reagente B, eu tenho um tempo igual a zero. Se eu tenho um tempo igual a zero, eu vou ter aqui A e eu vou ter B. Pergunta, eu vou ter C? Creio que sim, professor. Sim. Tá, de novo. Ó, peguei um copo, coloquei reagente A, coloquei reagente B. Independente se qual que é o tipo de reagente. No momento que eu joguei os dois, vai ser o tempo zero. Uhum. Dentro desse copo, vai ter já reagente, o produto C e D formado? Não. Não, formado não. Tá em formação Não. ainda. Vai estar informação. Se ele não tem nada disso formado, significa que eu não tenho nada disso aqui e nada disso aqui. Ah, sim. Beleza. Depois de um determinado tempo, ou seja, eu vou falar do tempo igual a 1, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, vai começar a formar isso aqui, não vai? Uhum. Então, o que eu vou ter? A menos C mais B menos D. E do lado de cá, eu vou ter C mais A, ou eu posso só chamar de C, e aqui eu posso chamar de D. Então eu fiz essas duas relações aqui para vocês entenderem o seguinte. A vai formar C, e D vai ser formada a partir de B. Então, para eu ter C, ou para eu ter D, eu preciso diminuir a quantidade de A e eu tenho que diminuir a quantidade de B. Uhum. Saquei. Entenderam? E assim por diante. Então, se eu tiver um tempo 3, vai ser a mesma coisa. Um tempo 4, a mesma coisa. Um tempo 5, a mesma coisa. E por que eu E quando acabar, diferencio? professor? Quando chegar naquela reação de equilíbrio, o que vai ter? A mesma quantidade de A. Então, vou colocar aqui. Tempo E, que é o tempo de equilíbrio. O que vai acontecer? Eu vou ter a mesma quantidade de A, vou ter a mesma quantidade de B, estequiometricamente, é claro, tendo uma quantidade de D e uma quantidade de C. Perceba que eu não estou colocando nenhum dado numérico, a gente está fazendo só interpretações por número, só para vocês entenderem a teoria. Isso é uma reação da esquerda para a direita. Se fosse uma reação da direita para a esquerda, seria a mesma coisa aqui, só que em sentido contrário. Okay. Então, por exemplo, se eu estivesse analisando do C mais D formando A mais B, aqui no início teria 0 e aqui teria C mais D. Aqui eu teria D menos B, C menos A. Aqui eu teria A e B. E aqui no final eu teria A mais B e C mais D. Pode vai chegar tanto no V1 quanto no V2, vai chegar um determinado momento que eu vou ter isso aqui, ó. Nos dois. Não importa.
Para isso, se a gente for pegar só a equação em azul e for tentar jogar num gráfico, outro gráfico novamente, porque químico ama um gráfico, fica sendo mais ou menos assim, ó. Então eu tenho aqui, vou colocar aqui a velocidade da reação, VR, e o eixo X, desculpa, eu vou colocar como tempo da reação, tempo gasto. Então, ó, vou colocar de roxo essa frequência aqui, ó. Vai sair de um ponto, vai decrescer e vai chegar a um ponto que a gente chama de equilíbrio, ou platô. Platô está sendo muito utilizado pelo coronavírus, né? Então, o que significa esse platô? Esse platô é onde não vai ter nenhum acréscimo nem decréscimo, vai continuar constante. Isso para uma reação no caso de V1. Se for uma reação no caso de V2, o que eu vou ter? Ela vai subir, né? Só que, novamente, vai ter um platô. Essa fase aqui, ó, aonde as duas linhas se encontram, eu chamo de equilíbrio, que é o momento onde tanto a reação do tipo de velocidade 1 quanto de velocidade 2 vão encontrar em um determinado momento. Professor, por que uma desce enquanto a outra sobe? Uma é a formação dos produtos e outra é... um é o produto e outra é a formação do reagente. Isso. Uma reação seria espontânea e a outra seria não espontânea. Ah, sim. Por isso que eu coloquei os gráficos antes para você entender. Então aqui, ó, velocidade 1, velocidade 2. E esse platô aqui, onde eu tenho os dois ao mesmo tempo, o que eu tenho? Isso, velocidade 1 é igual a velocidade 2. O equilíbrio. Top. Agora, não quero mais trabalhar com gráfico, quero trabalhar com uma equação química. Como é que eu faço para transformar essa parte aqui, ó, o platô, em uma equação química? Então a gente tem que só fazer a seguinte questão, ó. Para eu trabalhar com uma equação química, ou seja, com um equilíbrio químico, um Kc, eu tenho que colocar os produtos, a quantidade de produto, dividido pela quantidade de reagente. Esse é o Kc. Esse é o Kc. Ou seja, com o Kc eu consigo saber qual que é o ponto de equilíbrio da minha reação. Se a minha reação ela tende à formação de produtos, se ela tende à formação de reagentes. E isso é para líquidos. Líquidos e sólidos. Se eu estou trabalhando com gases, em vez de ser Kc, vai ser Kp. Pressão. Que é, né, pressão, que é para gases. Não vai diferenciar uma coisa da outra. Vai ser a mesma coisa. Ok. Vamos colocar aqui... Deixa eu colocar aqui um exemplo para a gente calcular um Kc, mas bem genérico. Vou colocar essa aqui. Na reação com o gás hidrogênio... Gás não. Vamos trabalhar com gás por agora. Trabalhar com água
mais água não. Deixa eu ver uma coisa aqui que a gente... Ah, boa. Então, vamos trabalhar com essa reação aqui, ó. Reação do etanol mais gás oxigênio produzindo CO2 mais água. Então, uma reação de combustão do etanol. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular aqui... Não, calcular não. Vamos verificar o balanceamento. Então, aqui tem 2 carbonos, aqui tem um só. Vamos colocar 2 aqui. Aqui tem 5, 6 hidrogênios e do lado de cá só tem 2. Então, eu preciso de um número que multiplicado por 2 seja igual a 6. Então, vamos com 3. Pronto, agora vamos ver os oxigênios. Eu tenho 4 oxigênios aqui. E eu tenho 7 oxigênios, mais 3 oxigênios aqui. Então, eu tenho 7. Aqui eu tenho 1 oxigênio, aqui eu tenho 2 oxigênios. Eu preciso de 7 do lado de cá. Então, se eu colocar 3 aqui, mais 7. Ou seja, essa reação, ela vai ser da seguinte maneira. 2 mols disso, mais 3 mols disso, vão produzir... Professor, Oi? é só 1 mol de etanol. Ah, é 1 mol de etanol. Obrigado. 1 mol disso, mais 3 mols disso, vão produzir 2 mols disso, mais 3 mols disso. Então, essa aqui é a reação no equilíbrio. Agora, se eu quiser escrever a expressão, como é que eu faço para escrever a expressão? Então, fica assim, ó. Kc é igual. Vamos pegar a reação de oxidação do etanol, ou seja, do etanol indo para o CO2. Vai ficar sendo o quê? Produto sobre reagente. Então, vai ficar sendo CO2 ao quadrado vezes... Pergunta, eu vou colocar água? Não. Não. Aliás, Por que eu não coloco água? Porque eu é não uma sei reação. porque ela não tem nenhuma constante de equilíbrio. Oi, fala de novo. Eu falei que eu não sei o porquê, eu só sei que ela não entra em nenhuma constante de equilíbrio. Vou explicar por que ela não entra em nenhum constante de equilíbrio. Porque ela é um meio. Como ela é um meio formado, e ela fica sendo irrelevante na minha reação. Por isso que eu não coloco ela apresentando lá no final. Tá? Então, fica sendo só o CO2. CO2 sobre C2H5OH vezes O2. Então, a constante de equilíbrio dessa reação seria essa aqui. Aí, tipo, na questão vai falar, considere CO2 igual a tanto, tudo mais. Isso, Vai dar os números. ele sempre vai te dar. Ele sempre vai te dar alguma coisa para você poder seguir. Quanto aos coeficientes estequiométricos, eles se tornam os expoentes, então, no caso da constante. Vai ser a concentração do reagente ou do produto elevado pela seu coeficiente estequiométrico. Correto. Obrigado. De nada.
Para isso, deixa eu ver se dá tempo da gente. Acabou de falar que está quase acabando a nossa aula, né? Opa! Então, eu quero que vocês tentem fazer na casa não. Ai, o que eu faço agora? Eu queria fazer um exercício agora com números para vocês. Só que não dá tempo. Aproveita os mesmos, aí você só coloca alguns números aleatórios. Aproveita Tá. a mesma equação. Vou colocar então a mesma equação. Então, mesma equação aqui, mesma reação, só que eu vou utilizar 3 mol, eu vou utilizar aqui 0,66 mols disso e vou utilizar vou continuar utilizando isso aqui, né? O restante da reação. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Utilizando 66 mols de etanol, quanto vai ser produzido de CO2? Então, observa, utilizando 66 mols disso, quanto que vai ser formado disso aqui? Então, antes disso aqui, a gente tem que entender o seguinte, que essa reação é de 1 mol para 3 mols. Ou seja, que essa reação aqui, para ela ocorrer aqui, para formar 2 mols disso aqui, eu preciso de 3 mols disso aqui. 3 mols de gás oxigênio. Só que em vez de estar utilizando 3 mols de gás oxigênio, agora eu estou utilizando 0,66 mols. Essa reação ela vai continuar sendo aqui. Essa reação no equilíbrio vai continuar sendo essa aqui. Só que agora, em vez de eu estar trabalhando com 1 mol, eu estou trabalhando com menos. Eu estou trabalhando com 0,66. No equilíbrio, diferentemente de cinética, né, de lei da reação, enquanto na lei da reação, na lei das massas, eu faço uma reação cruzada, aqui em cinética eu faço a seguinte questão. 3 menos 0,66. Desculpa, lá de cá. 3 menos 0,66, que vai levar à formação de X. Então, tipo, os 3 mols criam 2 mols, é isso? Isso. Tá meio corrido, mas na segunda-feira eu vou colocar ali um pouco mais de... Antes da gente pegar as revisões, né? Eu vou explicar de novo isso aqui, só que com exercícios numéricos, tá? E para casa, o que eu vou colocar? Para casa eu vou colocar... Para casa, vocês já estão em casa. Para resolver posterior, hoje à tarde, eu vou colocar exercício de velocidade, lei de massas e dessas noções de equilíbrio, sem os cálculos. Tá? Ok. E aí não tem necessidade de me entregar, porque fica sendo uma atividade já para a gente já se preparar para a nossa atividade avaliativa. Ok? Tá dando já nosso tempo. Beleza. Então, abraço para vocês e até segunda-feira. Pessoal, qualquer coisa me chame, tá? Até. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou. Segunda.